Bem-vindo à primeira aula do curso de licitação. Nesta aula veremos o que é licitação, a história das licitações, legislação aplicada, quem deve licitar, fases, modalidades, limites e tipos de licitação, como ter ciência das novas licitações e prazos de divulgação. O que é licitação? Licitação é o procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, edital ou convite, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, de maneira a assegurar a oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes. As normas que disciplinam as licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que informadas no edital e não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. A celebração de contratos com terceiros na administração pública deve ser necessariamente precedida de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. A história das licitações. Um rápido histórico para entendermos melhor as licitações. A licitação teve origem nos estados medievais da Europa, conforme a história retrata, todas as vezes que o Estado necessitava de um determinado bem, ou de executar qualquer obra ou serviços e não dispusesse do mesmo, ou não possuía elementos para sua execução, contatava com particulares através de avisos informativos sobre determinada necessidade. Esses avisos marcavam local, data e horário para comparecerem todos os interessados em atender o Estado. Para tanto, havia determinadas regras a serem seguidas. Usava-se naquela época, Idade Média, o sistema vela e pregão. No local, data e horário previstos, reuniam-se um representante do Estado e os demais interessados ao fornecimento. Acendia-se uma vela, os consultores interessados faziam suas ofertas enquanto a chama da mesma se mantivesse acesa. Apagando-se a vela por si só, ou queimando até o seu final, venceria o certame, aquele que tivesse ofertado por último o menor preço. A licitação foi introduzida no direito brasileiro há 169 anos, através de decreto que regulamentava as compras do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A Constituição de 1988 representou um notável progresso na institucionalização e democratização da licitação pública. Nela, a licitação recebeu o status de princípio constitucional de observância obrigatória. Atualmente, existe a Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços. Legislação aplicável. Lei 8.666 de 1993, Lei Básica das Licitações Públicas. Institui normas para licitações e contratos da administração pública. Lei 10.520, de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Lei Complementar 123 de 2006. Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Estabelece critérios de preferências para as micro e pequenas empresas nas licitações públicas. Teremos uma aula específica sobre esse tema. Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019. Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
Não é preciso decorar o conteúdo das leis, mas saberem onde procurar é fundamental para que você vença licitações. Evita confusões e prejuízos para a sua empresa e faz com que você esteja um passo à frente de seus concorrentes. Na página principal de nossa sala de aula você encontrará os links para acesso à legislação atualizada. Quem deve licitar? Estão sujeitos à regra de licitar além dos órgãos integrantes da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Fases da licitação. Os atos de licitação devem desenvolver-se em sequência lógica, a partir da existência de determinada necessidade pública a ser atendida. O procedimento tem início com o planejamento e prossegue até a assinatura do respectivo contrato ou emissão de documento correspondente, em duas fases distintas. Fase interna ou preparatória. Delimita e determina as condições do ato convocatório antes de trazê-las ao conhecimento público. Fase externa ou executória. Inicia-se com a publicação do edital ou com a entrega do convite e termina com a contratação do fornecimento do bem, da execução da obra ou da prestação do serviço. Modalidades de licitação. Temos basicamente 5 modalidades de licitação. Carta convite. Tomada de preços. Concorrência. Pregão presencial e pregão eletrônico. As diferenças entre as modalidades estão na forma de apresentação das propostas e valores envolvidos. A Lei 8666 define as regras para escolha da modalidade pelo valor que será gasto na licitação. No que se refere aos valores envolvidos, temos os seguintes limites determinantes para se definir a modalidade a ser usada. Veja os novos limites válidos a partir do dia 19 de julho de 2018. Na modalidade de carta convite, para compras e outros serviços, de R$ 17.600 até R$ 176.000. Para obras e serviços de engenharia, de R$ 33.000 até R$ 330.000. Na tomada de preços, para compras e outros serviços, até R$ 1.430.000. Para obras e serviços de engenharia, até R$ 3.300.000. E na concorrência, para obras e serviços de engenharia, acima de R$ 3.300.000. Para compras e outros serviços, acima de R$ 1.430.000. E, como consequência, ficam alterados também os valores de dispensa de licitação. Obras e serviços de engenharia, até R$ 33.000. Compras e outros serviços, até R$ 17.600. As dispensas de licitação serão detalhadas mais à frente em aula específica. Recentemente, o Decreto 10.024 determinou que o uso do pregão eletrônico deve ser obrigatório para todos os órgãos da administração federal ou quando a licitação envolver recursos federais. Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica.
Assim, a tendência é que os pregões eletrônicos sejam muito mais usados que as demais modalidades. Tipos de licitação. Outro conceito muito importante nas licitações é o tipo de licitação. Não confunda a modalidade de licitação com o tipo de licitação. Tipo de licitação é a forma como será escolhido o vencedor da licitação. Aliás, é importante para qualquer pessoa que queira participar de uma licitação entender a linguagem jurídica adotada. Enfim, existem 3 tipos básicos de licitação. Menor preço, critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a administração é a de menor preço. É utilizado para compras e serviços de modo geral. Aplica-se também na aquisição de bens e serviços de informática quando realizada na modalidade convite. Muitas empresas acabam aceitando preços menores que o viável economicamente porque interessa a elas outros fatores como a vinculação da imagem a determinado projeto ou a conquista de um novo cliente. No caso de algumas licitações, o menor preço está limitado ao que pode ser execuível. É o caso de obras públicas de grande porte. Mais à frente veremos isso em detalhes. Melhor técnica, critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a administração é escolhida com base em fatores de ordem técnica. É usado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. Menor preço e melhor técnica, critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a administração é escolhida com base na maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e de técnica. É obrigatório na contratação de bens e serviços de informática, nas modalidades tomada de preços e concorrência. Todos os órgãos públicos são obrigados a publicar, com antecedência, no Diário Oficial e em sítios eletrônicos oficiais os avisos de suas licitações contendo a indicação do local onde os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. Aí temos o seguinte: a publicação do aviso deve ocorrer no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Federal, e nos Diários Oficiais dos Estados e ou do Distrito Federal, quando se tratar respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal. Os avisos devem ser também publicados em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme o regulamento do Poder Executivo Federal. Essa é uma nova redação, dada em 2019. O prazo mínimo entre divulgação do edital até o recebimento das propostas será de 45 dias para a concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo de melhor técnica ou técnica e preço. 30 dias para a concorrência, no caso de ser do tipo preço. Tomada de preço, quando a licitação for do tipo de melhor técnica ou técnica e preço. 15 dias para a tomada de preço quando a licitação for do tipo preço. 5 dias úteis para expedição de convite. 8 dias úteis para pregão. Chegamos ao final da primeira aula. Em caso de dúvidas, envie uma mensagem ao tutor através do formulário abaixo e à direita. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.